A nomenclatura, ela tem algo muito legal que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, só que ela vem mudando, por isso que é cada vez mais importante este assunto. Porque antigamente nós tínhamos uma linguagem padrão, onde a esta linguagem, a grande maioria das marcas trabalhavam com ela. Se você não viu a aula anterior, onde eu falei ali como utilizar a cartela de cores, é importante que você veja esta aula também, tá bem? E é legal porque é o seguinte, as empresas elas começaram cada vez mais a modificar, inclusive na aula anterior eu falei justamente sobre isso, que as cores não mudam, mas a nomenclatura, a forma de mostrar esta cor é que está mudando. E nada de errado contra isso, porque as empresas cada vez mais querem fazer o quê? Trazer o seu diferencial, fazer a sua linguagem própria para que eles tenham aí diferencial, tenham aí exclusividade, né? Então nós vamos a partir de agora compreender, na verdade, por que a gente utiliza a nomenclatura e principalmente qual a importância dela. A nomenclatura ela tem como importância no nosso dia a dia como cabeleireiro nos mostrar as tonalidades que a gente vai trabalhar e também tem um detalhe importante aqui, a concentração das tonalidades que a gente vai trabalhar, porque muitas vezes você vai encontrar cores que têm dois reflexos fantasias. Um exemplo do 6.34. O 3 é um reflexo fantasia e o 4 é outro reflexo fantasia. Então você vai ter ali duas tonalidades. E como é que vai funcionar tudo isso? Então eu quero que você preste atenção a partir de agora. As nomenclaturas, então, quando a gente vai ler ela, até como eu expliquei na aula anterior, funciona da seguinte forma. Tudo que vem antes do ponto, da barra e da vírgula são as cores neutras, as cores naturais, né? Então, quando a gente vê ali as cores fundamentais, as cores neutras, as cores naturais, elas vêm ou sozinha ou antes do ponto, da barra, da vírgula, depende da marca que você vai estar trabalhando. Depois desse ponto, a gente vai ter outros números. Esses números, eles vão ser os reflexos fantasias, tá? Esses reflexos, eles vão ter as tonalidades da nossa estrela da colorimetria, tá? Se você não viu as outras aulas, é importante que você veja ali para saber quais são essas tonalidades. E elas vão estar sendo representadas por números. Então eu vou trazer aqui uma numeração padrão, porém, você pode observar aí que dependendo da marca, vai mudar essa numeração. Então não leve como um padrão único, exclusivo, é isso que eu vou trazer para você. Então é importante que você veja aí com o seu representante, olhe, estude a sua cartela de cores, porque ali no tubo da sua tinta ali vai estar escrito, além da numeração, vai estar escrito o nome da cor, tá? E aí você vai se ambientando, aí vai se familiarizando com a marca que você vai trabalhar, tá bom? Na Dicolor, que é a marca que eu já mostrei anteriormente, ela usa essa linguagem padrão, como eu falei, a grande maioria das marcas trabalha com essa linguagem padrão. E essa linguagem padrão, ela diz o seguinte, que nós temos ali nos reflexos, depois do ponto, da barra, da vírgula, né, os reflexos, o ponto 1, ele vai ser o quê? O acinzentado. Esse acinzentado, você vai ter concentrações ali de azul e tem verde também, né? Mas a gente considera principalmente o reflexo azul, porque é uma cor mais fria, né? Então o ponto 1 da estrela lá vai ser o azul. Já o ponto 2 vai ser o nosso roxo, violeta, né? A nossa tonalidade violeta ali. O ponto 3 vai ser o nosso dourado, tá? O amarelo, né? Que é o nosso que representa o nosso dourado. O ponto 4 é o acobreado, que na nossa estrela ele é representado ali o laranja, né? O ponto 5, que é o nosso acaju. E o ponto 6 é o vermelho. O ponto 7, na grande maioria das marcas, é o marrom. Aonde é que está o marrom na estrela? Ele se encontra no centro, no meio, porque é uma cor neutra, né? Quando você promove uma neutralização, isso a gente já teve uma aula sobre isso, então você vai promover uma neutralização, levar para o estado neutro, né? Que é o marrom. E já o ponto 8, às vezes o ponto 9, é considerado o mate. Isso para a grande maioria das marcas, mas pode ter alguma diferença aí, como eu expliquei. Só que aqui tem um detalhe importante. Como que você faz para ler isso? Então, a partir de agora, a gente vai interpretar essas numerações, né? Essa nomenclatura. Um exemplo muito prático. Nós vamos pegar uma caixinha de tubo ali de tinta e vai ter ali a numeração 7.4. Então, na hora que você for ler, você vai utilizar a nomenclatura. A primeira coisa que você vai ler é o que está antes do ponto. Lembra que eu falei que tudo que é antes do ponto, ele é considerado como as cores neutras? Se você pegar a sua cartela de cores lá, você vai observar que antes do ponto, os reflexos sozinhos, eles são as cores neutras, as cores naturais. Então, o 7, o que ele é? É o loiro natural, né? Ou o loiro. Então eu tenho loiro e agora eu vou ler o que tem após o ponto, a barra, a vírgula, enfim, né? Após o ponto.
Neste caso aqui, o 7.4, o 4 depois do ponto, o 4 representa a cor laranja, que é o nosso acobreado. Então, usando a nomenclatura, esta cor vai ficar louro acobreado, certo? Então, vamos pegar um outro exemplo. 5.3. A gente sabe que o 5 é o castanho claro e o 3 é o dourado. Então eu vou ter na nossa cartela aqui de cores ou na leitura, você vai ter uma tonalidade castanho claro dourado. Só que tem um detalhe importante. Aqui eu quero que você preste muita atenção. Muitas vezes você vai encontrar reflexos que eles vão estar com numerações ou em duplicidade ou numerações diferentes depois do ponto da barra ou da vírgula. Quer ver um exemplo bem prático aqui, ó? Eu vou pegar aqui para vocês aqui, ó, 7.14, ó, 7.1 e o 4, 7.14, tá? Então, o 7.14, na nossa leitura, ele vai ser louro médio, né, que é o 7, que é a altura, sempre começa lendo a altura do tom reflexo natural. Então, a altura do tom é 7. O ponto 1, o que que é? Cinza. E o ponto 4, o que que é? Acobreado. Então, eu tenho um louro médio cinza acobreado. Quer ver um outro exemplo? Vamos pegar aqui o exemplo do 8.31. Olha só que interessante. 8, o que que é o 8? O 8 na cartela é o louro claro. Então, 8.31. Então, você vai ler ali. 8.31 é louro claro. O ponto 3 o que que é? Dourado. E o ponto 1 é acinzentado. Então eu vou ter nesta tonalidade do 8.31 vai ser um louro claro, dourado acinzentado. Tá? Olha que bacana, começou a ficar mais fácil, né? Só que tem um detalhe importante aqui, para a gente finalizar esta aula, eu quero que você preste muita atenção nisso a partir de agora, porque isso vai fazer toda a diferença daqui para frente. Tudo que vem logo após o ponto, a barra, a vírgula, tem maior concentração do que o reflexo que vem logo após. Ou seja, o reflexo que está mais pertinho desse ponto, dessa barra, dessa vírgula, ele tem mais concentração que o reflexo que está mais afastado. Quanto mais afastado da vírgula, do ponto, da barra, menos concentração vai ter. E nesse exemplo mesmo, 8.31. Então, com esta informação que eu estou te passando, eu vou saber que nesta caixa, ou nesta mistura aqui que você vai trabalhar, eu vou ter muito mais concentração de dourado do que acinzentado. Então, em 8.31, eu vou ter a altura do 8, mas eu vou ter uma concentração maior de dourado e só um pouquinho do acinzentado. Se fosse ao contrário, 8.13, aí eu vou ter mais concentração de cinza e só um pouquinho do dourado. Começou a ficar mais fácil? Se isso está fazendo sentido para você, está te ajudando esta informação, não esquece de nos ajudar aí, compartilhando isso e principalmente convidando outros colegas que você conhece aí para conhecer o nosso projeto aqui, Colorimetria para Iniciantes. É uma série de várias aulas, uma sequência que a gente está trazendo bem legal para você. Ela vai ficar disponível aqui no YouTube e o mais importante, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, no Cabeleireiro de Sucesso e também não deixe de marcar o sininho das notificações, porque toda semana está entrando conteúdo novo e você vai estar recebendo ele, né? Estará recebendo em primeira mão, combinados? Então se inscreve, marca o sininho, ativa ali as notificações e principalmente compartilha, porque na próxima aula eu vou trazer uma informação muito bacana levando nesta série Colorimetria para Iniciantes. Um grande abraço e eu vejo você na próxima aula.